Olá, a paz do Senhor. No vídeo anterior, nós falamos sobre a ceia, as bodas do Cordeiro acontecerem em Jerusalém. E o João me ligou, não é? Me fazendo a seguinte pergunta: a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, ela vai descer sobre a velha Jerusalém? Ora, não. Na verdade, o trono do Senhor na terra, durante o milênio, será na velha Jerusalém. Isso acontece por 1000 anos. A terra, na descida do Senhor, no cumprimento da promessa, não é? A terra é regenerada, restaurada, conforme nós vimos em Atos 3, 20 e 21. E Mateus 19, verso 28. A terra será regenerada e restaurada. No fim do milênio, cumprirá a palavra de 2 Pedro 3,10, que diz que os céus passarão com grande estrondo e a terra e os elementos que nela há se queimarão. Aí sim acontece o julgamento, não é? E a partir do julgamento, você tem novos céus e nova terra. Os céus estão no plural, a terra está no singular, não é? Aqui, por exemplo, em Apocalipse capítulo 21, verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Pois bem, eu também gostaria de tirar uma outra dúvida que costuma surgir, concernente às bodas do Cordeiro. Quando nós vimos Apocalipse capítulo 7, verso 14, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, porque João estava conversando com um ancião e ele pergunta para João quem eram aqueles de vestes brancas, com palmas nas mãos, e ele disse, o Senhor sabe, não é? E ele disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono. É isso aqui que é muito importante, meus irmãos. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. Então nós já dissemos que isso aqui não é no céu, porque estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Lá no céu não há dia nem noite, o dia e a noite é para o tempo contado. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Pois é. Aí nós também no vídeo anterior fomos para Isaías, capítulo 25, verso 6, né? Tá aqui, ó.
E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. E nós dissemos que esta festa, ela é as bodas do Cordeiro, não é? Aí tem aquelas pessoas que dizem que não. Mas por que não? É dito aqui, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, nós já falamos que monte é esse, né? A todos os povos uma festa com animais gordos e uma festa com vinhos puros, tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificado, e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, ou seja, aqui é a ressurreição dos justos. Por que aqui não é as bodas do Cordeiro? É a festa onde a morte vai ser aniquilada para sempre. Nós não lemos em Apocalipse agorinha mesmo que o Senhor, os santos lá serão consolados? Pois é, aqui diz assim: e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, o mesmo consolo que nós vimos lá em Apocalipse 7, a partir do verso 14, também está aqui. Vai enxugar a lágrima de todos os rostos. Esta sim é a santa ceia do Senhor, é as bodas do Cordeiro, celebrada em Jerusalém, não é? O verso 6 diz que e o Senhor dos Exércitos dará, deixa eu focar melhor aqui, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte, nós dissemos que este monte é o Monte Sião, não é? É o versículo 23 do capítulo anterior, que é o capítulo 24. E a lua se envergonhará e o sol se confundirá, porque tanto o sol quanto a lua continuam existindo no milênio. Por isso é que o versículo lá em Apocalipse 7, 14 diz que servirão a Deus de dia e de noite no seu templo. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Também houve quem me apontasse uma dúvida, dizendo o seguinte, que a igreja seria tirada no início da tribulação, ou antes da tribulação, e não no meio nem no fim. E a minha resposta é o seguinte, irmãos, biblicamente não é? Biblicamente não. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se eles foram mortos pela besta, eles foram mortos durante a tribulação e ressuscitam após a tribulação. Por quê? Quando você chega na 7ª trombeta, você vai ver a ressurreição nela, não é? Apocalipse capítulo 11, verso 18, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Por que essa é a trombeta da ressurreição? A expressão aqui é, e o tempo dos mortos. Que tempo dos mortos é esse? Da ressurreição. É o tempo do galardão. Não vai haver galardão sem ressurreição, né? Para os profetas, servos, para os santos, para os que temem o nome, a pequenos e grandes.
E a ressurreição na sétima trombeta também é confirmada através de outro versículo que está em Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias, diz Foucault, vamos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. No grego não está segredo, está mistério. Meus irmãos, e alguns mistérios vão acontecer na sétima trombeta. A terra regenerando, o restaurando, voltando a ser como Éden, e os mortos ressuscitando. Não há outro ponto em que os mortos ressuscitam, não é? Paulo também confirma isso em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. É mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Lá está dizendo que é na sétima, Paulo diz que é a última, e tem um povo dizendo que é a quarta, não é? Entre a Bíblia e pessoas que dizem que é a quarta, eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia diz que é a última. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus, no Evangelho de João 6,39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Paulo falando que é a sétima, Apocalipse falando que é na sétima, Jesus dizendo que é no último dia. No diálogo de Jesus com Marta também, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, as evidências são fortes, que é na última trombeta, que é no último dia. E não há arrebatamento sem ressurreição. Então, meus irmãos, as pessoas que afirmam que é na quarta trombeta são pessoas idôneas, capazes, não é? Mas que enganam, porque o homem engana. Muitas vezes o homem, ele entende que recebeu uma revelação, mas às vezes foi apenas algo que ele encontrou e que o edificou por um tempo, e ele coloca aquilo como sendo a inerrante palavra de Deus, e não é. A inerrante palavra de Deus é aquilo que está escrito, e não aquilo que às vezes a pessoa interpreta e dá-se o nome até de revelação, mas que vai contra a palavra de Deus. Vamos esperar para um outro vídeo. Esse está ficando grande. A paz do Senhor.